Mega Liquidação de Criciúma já distribui a sua primeira rodada de prêmios e você vai ver também. Fundação Oswaldo Cruz lança boletim do Observatório da Covid-19 no balanço de 2 anos da pandemia. O governo deve lançar em 30 dias o programa Metano Zero, que vai estimular a transformação do gás de efeito estufa em biocombustível. O governo do estado apresentou dados atualizados sobre a pandemia em Santa Catarina. O Tigre segue se preparando para o primeiro jogo da Copa do Brasil. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Nesse momento já chove em alguns lugares da nossa região. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, lançou um boletim do Observatório de Covid-19, que traz um balanço dos 2 anos da pandemia. Após 2 anos desde que foi decretada como uma emergência sanitária em fevereiro de 2020, os cientistas ressaltam que as demais medidas de prevenção devem ser mantidas. A Fundação afirma em boletim que, havendo uma alta cobertura vacinal, é possível reduzir o número de casos de internações e óbitos, como também bloquear a circulação do vírus. Os pesquisadores também chamam a atenção para a desigualdade na cobertura vacinal no país, já que as áreas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste possuem baixa imunização. Isso se deve ao menor índice de desenvolvimento humano, populações mais jovens, menos escolarizadas, baixa renda e residentes das cidades de pequeno porte nessas regiões. A disseminação da doença no país, além de provocar milhares de mortes e sobrecarregar os sistemas de saúde, resultou em uma combinação de efeitos sociais e econômicos que agravam as desigualdades estruturais da sociedade. O balanço da Fiocruz indica maior internação entre os idosos se comparados aos adultos e também níveis preocupantes de crescimento nas internações de crianças. O governo deve lançar em 30 dias o programa Metano Zero, que vai estimular a transformação do gás de efeito estufa em biocombustível, com auxílio financeiro de bancos públicos. A informação é do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro disse que o governo federal regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos em janeiro e agora prepara o programa de metano. Joaquim Leite afirmou que o Brasil tem potencial de geração de biometano que vem dos resíduos urbanos e rurais. O biocombustível pode substituir o diesel de máquinas pesadas na produção agrícola. Em novembro de 2021, o Brasil aderiu ao compromisso global para a redução das emissões de metano durante a COP26 em Glasgow, na Escócia. O acordo prevê a redução voluntária de 30% das emissões no mundo. Leite também afirmou que o governo e o Congresso Nacional vão criar e legalizar o mercado de carbono do Brasil com exportação de créditos. No mercado de crédito de carbono regulado, o Brasil poderá reduzir a emissão do gás com certificação e exportar o crédito para países que não tenham alcançado a meta. O ministro afirmou ainda que o Brasil deve ser o país que mais vai se beneficiar nesse mercado devido ao baixo custo de redução de emissão em relação a outros países. Isso se deve às diversas fontes energéticas disponíveis, entre elas a renovável, além da proteção e recuperação de florestas nativas. A Casa Civil divulgou uma lista dos projetos prioritários do governo Bolsonaro para votação no Legislativo em 2022. A agenda prioritária foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, em portaria assinada pelo ministro Ciro Nogueira. São 45 textos no total, alguns ainda em elaboração no Executivo e no Congresso Nacional. A lista publicada no Diário Oficial da União foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e contempla 45 propostas de projetos considerados prioritários para aprovação neste ano. A maior parte está em análise na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que tratam, entre outros temas, de mudanças em impostos como o ICMS sobre combustíveis, alterações nas regras para a posse e porte de armas de fogo, alterações nas licenças
licenças ambientais e autorização de mineração em terras indígenas. A lista abrange também 5 propostas que ainda estão sendo discutidas pelo governo e que deverão ser enviadas ao Congresso. Mineração em faixa de fronteira, retaguarda jurídica para policiais, definição de garantias mínimas para vítimas de crimes, integração do Proagro e do Prêmio Seguro Rural e a ampliação do microcrédito no país. A seguir, números da Covid no estado são apresentados a deputados na Alesc. O volume do crédito consignado, que é descontado diretamente na folha de pagamento, bateu recorde em 2021 e atingiu a casa dos 500 bilhões contratados somente em dezembro, de acordo com os dados do Banco Central. Essa é o maior valor já registrado nessa modalidade de empréstimo. O crédito consignado é aquele descontado diretamente em folha de pagamento, concedido a quem recebe salário, pensão ou aposentadoria em conta corrente. E por isso é considerado aí uma opção mais fácil de empréstimo. Em 2021, essa modalidade atingiu 513 bilhões e meio de reais, o que representa um aumento de 14% se comparado ao mesmo mês de 2020. Segundo o Banco Central, esse é o maior valor já registrado nessa modalidade. E quase 40% desses empréstimos foram destinados a aposentados e pensionistas do INSS. De São Paulo, capital, Maria Clara Leite. Obrigado pelas informações. E o governo do estado apresentou dados atualizados sobre a pandemia do Covid-19 à Secretaria de Estado da Saúde e demonstrou preocupação com o aumento de casos como reflexo das variantes e a temporada de verão. Até agora, 11 milhões de doses já foram aplicadas e o desafio é imunizar as crianças entre 5 e 12 anos, que somam apenas 7%. 23 meses depois do início da pandemia do novo coronavírus, o desejo de voltar ao normal ainda não é realidade. Santa Catarina já registrou 4 variantes do vírus. A última subvariante da Omicron tem se espalhado rapidamente pelo alto potencial transmissível. O reflexo é percebido no volume de casos. São mais de 51 mil ativos em todo o estado catarinense. Os casos mais graves entre novembro do ano passado e janeiro deste ano estão atrelados a pessoas que não concluíram o ciclo vacinal, entre primeira, segunda doses e reforço. Em Santa Catarina, 80% da população acima de 18 anos já está imunizada contra o Covid-19. Na faixa etária entre 12 e 17 anos, a soma é de 50%. A preocupação da Secretaria de Estado da Saúde está com as crianças de 5 a 12 anos, que não passam de 7%. Com autorização para imunizar crianças, o serviço de saúde é desafiado pela desinformação. Falsas notícias sobre efeitos que poderiam causar a esse grupo. As crianças, embora elas tenham um impacto menor em termos de gravidade do que os adultos e os idosos, elas têm uma parcela importante que são afetadas tanto pela Covid longa como também por síndromes neurológicas provocadas pela Covid. A preocupação do Estado com o período de festas de fim de ano, onde havia risco de maior taxa de contaminação, se mantém com o final do mês de fevereiro, quando surgem as festas populares propostas pelo Carnaval. A estimativa é que nos próximos 10 dias sejam registrados mais de 63 mil casos em Santa Catarina, situação considerada crítica. Nesse momento, as portas de entrada do Sistema Único de Saúde são as mais impactadas pelo alto número de casos ativos, pela variante Ômicron, mas também monitorando toda a assistência hospitalar, a taxa de ocupação de leitos clínicos, leitos de UTI, para garantir assistência à saúde dos catarinenses. A mortalidade também traz dados preocupantes. Nos últimos 7 dias, o crescimento foi de 23%. Passando de 181 para 222 óbitos. A média diária, que girava em torno de 5 mortes, subiu para 30 e deve ficar nesse patamar por conta das festas de carnaval.
Todos esses números foram apresentados durante a reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Os deputados têm monitorado a situação desde quando surgiram os primeiros casos no mundo, no início de 2020. Fundamental é que se combatam as falsas informações, como foi dito aqui. Foi colocado isso como um dos grandes entraves, né, para o andamento da vacinação. Que se continue, né, doutor Alexandre e doutor Macário, com todos os esforços possíveis, né, para ampliar a cobertura vacinal e também para o atendimento. Após a realização da sessão especial com a leitura da mensagem do governador, que marcou oficialmente a abertura dos trabalhos no Legislativo, Carlos Moisés da Silva e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopelsa, concederam uma entrevista coletiva à imprensa catarinense. Após a realização da sessão especial com a leitura da mensagem do governador, que marcou oficialmente a abertura dos trabalhos legislativos, Carlos Moisés da Silva e o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, concederam uma entrevista coletiva à imprensa catarinense. Entre as diversas perguntas feitas pelos jornalistas, Carlos Moisés respondeu sobre o Plano 1000, programa lançado pelo governo do estado para a liberação de recursos aos municípios mediante a aprovação de projetos nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento social. De acordo com o governador, os municípios receberão recursos equivalentes a R$1.000 por habitante, conforme a estimativa populacional do IBGE. A Secretaria de Estado da Infraestrutura, juntamente com a Fazenda, a Casa Civil, montam equipes. Se o projeto envolver educação, se envolver também saúde, vai chamando as demais pastas setoriais para que possa dar o conceitual se aquele projeto atende a demanda principal deste Plano 1000, que é um plano de desenvolvimento para Santa Catarina, ou seja, obras estruturantes para trazer mais investimentos ainda, para gerar emprego, renda, oportunidade para os catarinenses de forma isonômica, equânime. O governador também foi questionado sobre a relação do executivo com o parlamento. Carlos Moisés disse que houve um grande avanço a partir do último ano e que espera um estreitamento ainda maior nas relações com o parlamento a partir da presidência do deputado Moacir Sopelsa. E agora, um deputado experiente, né, que já temos uma relação aí de longa data, né, desse curto período de tempo, mas na política de longa data com o deputado Sopelsa, nós não temos nenhuma dúvida de que o estreitamento vai acontecer ainda mais pela experiência do deputado Sopelsa, de coordenar os trabalhos do Legislativo, que goza, né, do respeito de todos os colegas parlamentares. Eu tenho certeza que grandes coisas poderão ser construídas para que os catarinenses sejam vistos em primeiro plano. O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, também respondeu a perguntas dos jornalistas, entre elas sobre as metas do Legislativo no ano de 2022, em que ocorrem eleições gerais. Nós vamos estar num ano político, vamos respeitar a legislação eleitoral, vamos construir junto com os líderes de bancada, junto com a mesa diretora, um calendário que a gente possa atender o pleito eleitoral, que cada um possa ir em busca dos seus mandatos, em busca dos seus votos, aqueles que vão à reeleição, e também respeitando aquilo que determina a lei, sem que a gente faça aqui aquilo que nós não tenhamos de segurança na legislação eleitoral. A seguir, mega liquidação vai tendo balanço positivo em Criciúma. A liquidação de Criciúma vai chegando nos seus momentos finais, mas com premiações e muitos descontos atrativos. Assim, vai agradando os comerciantes que ficam felizes e os clientes também. Comprar com desconto e ainda ganhar premiação, todo mundo gosta. Esse é o objetivo da mega liquidação em Criciúma, que tem atraído vários compradores para movimentar o comércio do centro e dos bairros.
A gente sabe que esse é um momento muito interessante para o lojista, ele precisa fazer essas liquidações porque ele precisa comprar novos produtos, as novas coleções, as estações. Então é um momento excelente para fazer boas compras, sabe? O consumidor tem a ótima oportunidade de fazer compras com preço muito interessante, eu digo até melhor que Black Friday, e ainda poder concorrer aos vale compras. Então está muito legal, a gente está vendo aí um movimento essa semana muito interessante, né, nas ruas, as pessoas estão buscando as promoções e a gente vê quando entrega os vouchers aqui, os vale compras, que realmente está girando a economia do município, está muito legal, o pessoal está voltando para Criciúma, né, depois do período de férias, então está muito legal mesmo essa promoção. O primeiro balanço da mega liquidação já é positivo. Inclusive, já teve até entrega de premiação. E uma das sortudas foi a dona Ângela Maria, que na primeira rodada da premiação da Mega foi uma das contempladas e já sabe onde vai investir os R$500 que ganhou na promoção. Eu vou investir na própria loja, né, já que a gente foi assim sorteada, e comprar acho que um roupeiro, que está precisando. Para os lojistas, o momento também é positivo, pois é usado para atrair novos consumidores e ainda serve para fidelizar aqueles clientes mais antigos. E uma delas fala da importância de participar da Mega. É uma ação bem legal, bem interessante da CDL junto com os lojistas, né, que visa atrair o cliente para as lojas, né. Natal é uma época bem importante, sinal a mais importante para nós lojistas, né. E depois vem a mega liquidação, que a gente precisa dar uma fortificada nas vendas, né? Dar uma alavancada nas vendas, porque o pessoal fica muito na praia e sai da cidade, né? Então é uma ação que atrai os clientes para a loja, né? Essa é a quarta cliente que ganha o prêmio da loja, então estou chamando os clientes para vir fazer as compras e concorrer, né, aos prêmios que são de 500 e pode dividir, né, isso que ganhar agora de R$500 e pode dividir em 2 lojas se quiser comprar em outros estabelecimentos também, né? A mega liquidação de Criciúma acontece até o próximo dia 12 de fevereiro. É isso aí, boa sorte a quem for comprar no comércio e aproveitar aí os valores atrativos e os descontos também. O Tigre segue se preparando para o jogo da Copa do Brasil. E para isso, os treinamentos específicos vão deixando o condicionamento físico em dia dos atletas. O elenco do Criciúma realizou nesta quarta-feira treinamentos de força específicos para o futebol. As atividades ocorreram em uma academia específica para o trabalho no Centro de Condicionamento e Clínica de Fisioterapia, que é parceiro do Tigre na temporada. E foram supervisionados pelos preparadores físicos William Hauptmann e Gaetano Lupatini e pelo fisiologista Leon Vitola. Faz parte da programação, sim. Nós estamos entrando na 4ª semana da pré-temporada. As 2 primeiras semanas a gente visou mais uma preparação da resistência muscular dos atletas, uma readaptação neuromuscular. Na 3ª semana a gente trouxe para um treinamento de força um pouco mais, que eles estão um pouco mais habituados no campo, um pouco mais contextualizado com o futebol. E nessa 4ª semana a gente aproveitou para trabalhar movimentos mais específicos do desporto, que são os aparelhos que a Academia Treinária nos proporciona. Ela nos proporciona trabalhar movimentos excêntricos e concêntricos de força específicas do futebol. Então, são movimentos que, dentro de uma academia usual, acaba não nos comportando. Então, a ideia foi essa, trazer agora os atletas mais para o contexto desportivo mesmo. O fisiologista também fez uma avaliação do elenco que já está há 3 semanas se reunindo para trabalhar. Eles estão reunindo bastante, a gente fez uma boa preparação da resistência muscular deles, a gente priorizou isso devido ao grande tempo de inatividade que eles ficaram, muitos atletas ficaram até 2 meses parados. Então, ou fazendo atividades com o personal trainer que não são tão específicos. Então a gente priorizou o quê? Primeiro fazer uma base muscular bem preparada e começar com ganho de força de forma gradativa, onde não gere uma sobrecarga e que eles consigam desempenhar a melhor performance possível já nas primeiras rodadas aí que a gente iniciar a competição. Após o trabalho de força, o elenco seguiu sua programação de pré-temporada com treinamento técnico e tático no Centro de Treinamentos Antenor Angeloni. No próximo sábado, às 4h da tarde, o Tigre recebe o Glória de Vacaria para um jogo-treino no Centro de Treinamentos.
E para você que está aí nessa expectativa do jogo da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, a CBF confirmou para o Criciúma agora à tarde que alterou o horário da partida. A partida continua no dia 24 de fevereiro, ia ser às 4 da tarde, mas o jogo passou agora para as 7 horas da noite. O local da partida a CBF ainda não confirmou, portanto, no próximo dia 24, o jogo contra o Nova Iguaçu, fora de casa, lá no Rio de Janeiro, às 7 horas da noite, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Agora vamos a um giro de informações pela nossa região. Os candidatos que realizaram as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2021, já podem conferir os resultados do exame no portal. As notas estão disponíveis para quem estava inscrito na versão regular da reaplicação. Na quarta-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, publicou a antecipação do Enem em suas redes sociais, que antes seria divulgado apenas no dia 11. Porém, alguns internautas responderam à publicação relatando problemas para acessar os resultados. As notas do Enem podem garantir uma vaga nas universidades públicas e privadas do Brasil, além de serem aceitas em algumas faculdades fora do país. O Ministério da Educação utiliza o Sistema de Seleção Unificado, SISU, para as instituições públicas e as inscrições começam em 15 de fevereiro. Os servidores públicos de Sara poderão consumir a partir de março R$ 38,00 por mês na Feira da Cooperativa de Agricultura e Pesca Familiar de Sara, COPAF. O aumento de 35% no recurso visa auxiliar os agricultores da cidade que vendem os seus produtos todas as sextas-feiras ao lado da rodoviária das 7 da manhã ao meio-dia. O decreto do Vale Feira é o número 3.708, de 23 de junho de 2015. O benefício tem validade de 60 dias e está disponível para a compra de carnes, legumes, verduras, pães e demais alimentos da agricultura familiar. Ao todo, a Prefeitura entrega aproximadamente 1.200 vales-feiras aos servidores para investimento no produtor rural. Morro da Fumaça está com inscrições abertas para o concurso público e processo seletivo. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 27 de fevereiro. No processo seletivo, há vagas na área da saúde, conselho tutelar, além de funções como instrutor de artesanato, zelador, dentista, enfermeiro, entre outros, nos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Entre as oportunidades do concurso público estão para professor, psicopedagogo, assistente social, fiscal do meio ambiente, entre outros. As informações detalhadas estão no site da Prefeitura. As aulas da Rede Municipal de Ensino de Cocal do Sul retomam na próxima segunda-feira 100% presenciais. A Secretaria Municipal de Educação está seguindo todos os protocolos sanitários para garantir a segurança de todos os alunos, professores e funcionários. A vacinação contra a Covid-19 entre crianças e adolescentes tem avançado no município. No momento, estão sendo imunizadas as crianças com idade a partir de 5 anos. A Secretaria Municipal de Educação orienta que os pais procurem as unidades de saúde para imunizar os seus filhos contra a Covid-19, além de estar em dia com todas as outras vacinas que fazem parte do calendário nacional de vacinação. A Secretaria Municipal ainda trouxe uma novidade para esse ano: a mudança dos livros didáticos para as apostilas. A partir de agora, os alunos contarão com o material didático do Sistema Educacional Família e Escola, o SEF.
antes de encerrar o Informe Região de hoje, o Próspera está em campo agora, né, nesse momento, ainda não terminou o jogo contra o Juventus. Esse jogo está sendo em Joinville, porque o Próspera continua sem estádio, né? O campo está em manutenção e nesse momento o Próspera vai empatando em 1-1. Estava perdendo até agora há pouco por 1-0 e nesse momento, agora minutos finais, já está no empate em 1-1. Temos 46 minutos de jogo, já está se encaminhando para o finalzinho do segundo tempo. O Próspera vai aí conquistando um pontinho. Amanhã, dentro do Informe Região, a gente vem com todos os detalhes dessa partida. E você, né, pode seguir a gente e acompanhar nossas informações também nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de quinta-feira. Até amanhã!